agradeço a Deus pela oportunidade da igreja. Glória a Deus. Se coloque de pé agora. Aleluia. Eu vou convidar aqui o presbítero Wilson. Ele vai estar orando pelo pastor Dida, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesse momento. Amém? A paz do Senhor, igreja. Estenda as tuas mãos para o altar. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, continua, Deus, manifestando aqui neste lugar, ó Pai Todo-Poderoso, a Tua graça, a Tua presença. Usa de maneira poderosa, Pai, mais e mais a vida do Teu servo, Pai, e que a Tua vontade, Pai, permaneça aqui neste lugar, e todos aqueles que creiam, digam amém. E as palmas engrandeçam o nome de Jesus, e receba o servo do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Pode tomar os vossos assentos, irmãos. Glória a Jesus. Quero já estar aqui louvando ao Senhor Deus por essa oportunidade e agradecendo o pastor Ivan por ter confiado, né, nesse sexto dia, no sexto elo dessa campanha, né, para ministrar. Tem a capacidade de aprender. E quem fala muito não espera, não dá tempo de ouvir os ensinamentos. Fala demais, então não ouve os ensinamentos do outro. Amém? Então aprenda, irmãos. Ouve mais, tagarela. Para de falar. Amém? Louvado seja Deus. Meu Jesus. Então vamos lá, irmãos. Marcos, capítulo 9, versículo de número 23. A Bíblia diz assim, Deus abençoe, né, o nosso irmão Ricardo, está sendo formado ali para ser um obreiro também, na igreja a qual pastoreio, na igreja Arca do Avivamento ali em Boituva, bairro Água Branca, e o nosso irmão Robson também, que está caminhando aí agora. Ore por esses dois varões, irmãos, né, que Deus tem colocado. Sempre tem, o Eliseu sempre tem um Elias, ou o Elias tem um Eliseu, né? O Eliseu tem o Geazi, né? Então, sempre Deus coloca alguém do nosso lado para caminhar conosco, né? Em primeiro lugar, a esposa, é claro, né? Porque se ela não confiar em nós, quem vai confiar? Não é verdade? Louvado seja Deus. E algumas pessoas que nos ajudam sempre, os irmãos, né? Louvado seja Deus, que estão lutando aí para permanecer firme na presença de Deus. Amém? Eu vou ser rápido, eu prometo, mano. Daqui para umas 11h30 a gente sai daqui. O pastor me deu até meia-noite, 11h30 eu acabo e meia-noite a gente fecha. Tá bom? Glória a Jesus. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E para quem Jesus está falando, irmãos? É só nós lermos o texto acima ou abaixo. Ele está falando para um pai. Está falando para quem? Para um pai. No meio de uma multidão, ele está falando para um pai desesperado. Angustiado por causa do seu filho. E eu quero já frisar aqui que muitas das vezes a busca nossa não é nem por nós, é sempre por alguém. Sempre nós estamos preocupados com nuvem. E ele falava cara a cara, testa a testa com Moisés e com o povo. E essa voz, dentro dessa nuvem, saiu essa voz dizendo, esse aí é o meu filho amado. Esse aí é o quem? É o meu filho amado. Jesus traz essa palavra confirmando no coração do discípulo, dizendo, foi eu que enviei, e esse veio de lá, esse era o verbo, esse foi eu que mandei, esse é o meu filho. Para acrescentar a fé que eles não estavam dando com qualquer um, eles estavam dando com o Filho de Deus.
Preste atenção. Vamos lá para a gente chegar nesse ponto. Louvado seja Deus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe deu, amém. Tudo aconteceu lá, agora eles descem do monte. Quem estava lá em cima? Pedro, Tiago e só 3. Então lá embaixo tinha quantos? Era 12, não é isso? Tinha 9. E a Bíblia diz que quando chegou lá embaixo para encontrar os 9, tinha uma grande multidão, mais os escribas, fariseus, doutores da lei, e eles estavam discutindo. Enquanto Pedro, Tiago e João vê o sobrenatural de Deus lá em cima, os outros estão cá embaixo discutindo, pastor. Discutindo. Como é que vai expulsar demônio discutindo? Né? Como é que vai entender as coisas do céu brigando com as coisas da terra? Não tem como, meu querido. Vamos lá? Aí a Bíblia diz que no capítulo de número 14, olha só, vamos ler. Quando chegaram onde eles estavam, os outros discípulos viram uma grande multidão e ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Quem perde tempo em discussões e contenda não vive o sobrenatural de Deus. Não exerce aquilo que Deus deu. Não pratica aquilo que Deus mandanou. Está sempre preocupado em discutir, em observar, em olhar com as coisas dessa terra. Nunca vai viver o sobrenatural. É hora de nós cortarmos a ligação com a terra e vivermos o sobrenatural de Deus, irmão. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Quem quer colocar a mão e expulsar demônio? Quem quer colocar a mão e curar? Quem quer colocar a mão e a pessoa levantar? Então se desliga da terra e começa a se ligar no céu. Vamos lá, irmão? 14, eles estavam discutindo. Aí eu coloquei aqui, escrevi aqui. A única coisas que ele sabe fazer é questionar, discutir e apontar. Escribas e fariseus só sabem isso, irmão. E nós que somos servos de Deus, né, que confessamos Cristo como Salvador, não vamos perder tempo com tais coisas, com pessoas que só sabem criticar, discutir e apontar. Está errado. Isso também está errado. Eu não gosto disso. Isso é ruim. Você perde tanto tempo, nós perdemos tanto tempo observando as coisas lateral, que perdemos os focos nas coisas de cima, irmãos. Você quer bênção? Quer viver o sobrenatural? Quer ter fé? Quer ter fé? Louvado seja Deus. Saio da roda dos escarnecedores e começa a viver aquilo que o Senhor está ordenando a você. Eu vim aqui para pregar, irmãos. Se quiser ouvir, ouça. Mas aquilo que o Espírito diz, eu vou falar. Amém, meu irmão? Vai doer um pouquinho mais, Sara, tá bom? Vai doer um pouquinho mais, Sara, tá? Vamos lá. Quem perde tempo discutindo não vive o sobrenatural de Deus. Os doutores da lei só queriam apontar as pessoas, criticar e olhar dizendo: é pecador, é mendigo, não vale nada, é prostituta, olha como é que ele come com ele, olha como é que ele anda com ele, como é que pode isso? E os discípulos estavam lá no meio discutindo também, irmãos. Então era que a gente entra em cada meio, né, que Deus não quer que nós entremos. Não é verdade? Que hora que nós entramos em cada bafafá, que se nós vigiássemos, nós não entrava não. Né, irmão? Louvado seja Deus. Vamos lá. Ó, aí a Bíblia diz, olha, logo que todo o povo viu Jesus, estava uma multidão aglomerado, olhando para a discussão dos discípulos e dos doutores da lei. Aí quando a multidão observa que Jesus está descendo o monte, olha só,
Quando a multidão observa que Jesus está descendo, ela larga aquela confusão e parte para cima de Jesus. Porque o foco aqui não é discípulo, o foco aqui não é a multidão, o foco aqui não é doutor. Eu vim aqui para olhar para Jesus e enxergar, e sei que Ele está aqui nessa casa, irmão. E se Ele estar aqui, coisa sobrenatural vai acontecer. Quem crê nisso, irmãos? Nós não viemos aqui por causa do pastor Dida que veio lá de Boituva. Nós viemos aqui porque antes do pastor chegar, ele já estava nessa casa. Porque aqui tem vaso de Deus, irmãos. E os doutores da lei odeiam ser deixados para trás. Tirou o foco deles, olhou para Jesus a multidão. Vamos lá. 16. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Perguntou para os discípulos. Qual que era a discussão? Qual que era o motivo da discussão? Mas a pergunta de Jesus não é respondida, porque tem coisa que não vem ao caso, pastor. Deixa essas coisas para lá, rapaz. Aleluia. A resposta de Jesus, o Marcos, não se deu a importância de responder, porque essas confusões não cabem a nós. Deixa quem quiser brigar para lá. Nós queremos é ver a glória de Deus. Deixa quem quiser estiver na sua fofoca para lá. Fique com as suas contendas, as suas discórdias, as suas brigas. Porque nós somos de outro mundo. Nós não somos dessa terra. Nós somos do céu. E aqueles que andam em confusão, em contendas, em intriga, é pessoas que vivem neste mundo. Mas a glória de Deus nesta noite vai quebrar todo o laço aqui e vai trazer você para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Eu quero contextualizar, já estamos dentro, tá? Aí essa resposta não obtém. Por que vocês estão brigando? Aí no meio da multidão, aquele pai desesperado disse: abre a sua boca e começa a falar. Primeiro o quê? Olha só, presta atenção aqui, é o texto. Os discípulos já tinham tentado. Se é eu e você, na primeira tentativa, no meio daquela multidão, nós íamos embora, irmão. Ia ou não ia? Ia. Tanta gente, os discípulos já tentou expulsar e não conseguiu. O menino está do mesmo jeito, da mesma forma. Não é assim que às vezes nós falamos com a nossa incredulidade. Já vimos tantas vezes na igreja e nada aconteceu. Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje o momento. Quem sabe é hoje. Quem sabe é agora que o Senhor pode abrir a janela do céu e o seu milagre chegar na sua vida. O foco é: eu não vou desistir. Faça que nem Jacó. Eu não saio daqui se antes o Senhor não dá a minha bênção. Segura aí no pé do anjo e não deixe ele embora. Já tinham tentado expulsar o demônio do menino, mas não tinham conseguido por falta de fé, de incredulidade. Vamos lá. Aí a Bíblia diz assim, 17: o homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Eu deixei para trás uma coisa aqui, mas eu vou voltar. No 16 eu escrevi assim, ó: discutindo com fariseu e doutores é perder tempo, irmão. Ele já tem uma mente formada ou cauterizada na lei e não dá espaço para a graça. Por quê, pastor? Tem gente que não adianta. Ele já vem na igreja 15 anos, 20 anos, mas não adianta. Ele não abre espaço para Cristo trabalhar na vida dele. Ele vai ser fariseu o resto da vida. Ele não vai acreditar nunca. Ele tem a sua mente formada. Louvado seja Deus. Naquilo que ele aprendeu há 30, 40 anos atrás, eu tenho um problema assim. Eu tenho um problema assim. E essa pessoa,
Essa pessoa que ela é dessa forma, ele não aguenta ver uma mulher com brinco que ele já escandaliza. Isso é fariseu, irmão. Um brinco vai levar alguém para o inferno, irmão? Vai. Uma calça vai levar alguém para o inferno, irmão? Quem leva para o inferno é o escândalo. Não é? Leva, irmão. A luxúria. O amor ao dinheiro. Um coração voltado para as coisas dessa terra. Isso é caminho para o inferno, que eu saiba. Vamos lá. 17, olha só. Deus deu autoridade para expulsar. No capítulo 17, irmãos, diz assim, um homem no meio da multidão. Interessante que no capítulo 3, do mesmo Marcos, e no capítulo 6, nós vimos que Deus, Cristo, deu autoridade para o discípulo, pastor, para expulsar. E verdadeiramente, em outras ocasiões, eles conseguiram expulsar. E por que naquele dia o demônio predominou na vida do... Nem uma. Ah, mas Deus me usa. Não bota a sua vida em ordem, não. Vamos lá? Olha o que o diabo estava, no 17. Olha o que o diabo estava fazendo com este jovem. É só ler, irmãos, olha só. A Bíblia diz que o diabo impedia dele falar. Já pensou? O pai daquela criança, do filho deste homem. Quem lembra do endemoniado lá de Gadara, irmão? Demônios, irmãos. E para nós que já estudamos alguma coisa nesse sentido, nós temos uma espírita lá na igreja, antiga, né? Antiga espírita, hoje ela é serva de Deus, o nome dela é irmã Ceci, todo mundo conhece, ela prega bastante por aí. E ela dá o testemunho que os demônios são terríveis para destruir a vida das pessoas. Mas vamos lá, vamos chegar aqui no ponto. Aí Jesus disse assim, olha, e respondeu Jesus, ó geração incrédula, ó geração sem fé. Já pensou, irmãos? 3 anos do lado do mestre, lhe ensinando, discipulando, e na hora que você vai exercer, louvado seja Deus, aquilo que você está sendo instruído, você não consegue. Ah, mas por que eu consegui antes? E por que antes deu certo? E por que antes o demônio saiu e agora não? Examine se o homem assim. Antes eu fiz, antes deu certo, e por que agora não está dando? O que está acontecendo? Será que Deus diminuiu? Ou será que eu saí do caminho? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que o demônio deixou de obedecer o nome de Jesus? Ou será que eu saí um pouquinho da posição? Vamos lá. Falta de fé. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, e respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Traga-me o menino. Então eles trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão. Olha só, toda vez que o Espírito do mal via Jesus, eles se agitavam e se perturbavam, porque as trevas não suportam a... Por que ele se perturbava? Porque as trevas não suportam a... O que aconteceu lá no monte? A luz de Deus resplandeceu sobre a vida de Cristo. Era o poder de Deus que sabe. É por isso que muitas das vezes, irmão, tem gente cheia de demônio que quando vê você em uma calçada, ele tem que passar por outro lado, porque ele não existe a glória de Deus que está na sua vida. Olha o que acontecia comigo quando eu era cheio de demônio. Porque eu já fui cheio de demônio, viu? Eu tinha uma sobrinha que tem mais de 20 anos que ela aceitou Jesus. E eu incrédulo, a casa dos meus pais é bem movimentada.
Meu pastor, a casa dos meus pais é bem movimentada, hoje eles estão debilitados, estão sentenciados pelo médico de morte, não vejo a hora, qualquer hora eu posso receber a notícia que os meus pais faleceram, mas servo de Deus, para a glória de Deus. E essa minha sobrinha, ela aceitou Jesus. E ela ficou uma menina, ela já era meiga, então ela se tornou cheia da graça de Deus. E quando nós irmãos estávamos reunidos, ela é sobrinha, que ela chegava, nós tudo cheio de demônio, cachaça, cigarro, droga, mulher, prostituição. Quando ela chegava, só via aí um para o outro lado, um para lá, um para cá. E eu dizia, Nelson, eu odeio essa menina. Que estava em mim era o que, irmão? Ela chegava com aquela luz radiante, pastor. Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor. Ninguém era crente, só meu pai, minha mãe e ela que estava chegando. Ela dava paz para todo mundo. Eu falava, por que ela tem que dar paz para todo mundo? Ela não sabe que nós não somos crentes. Era o demônio que estava na minha vida, não suportando a glória de Deus. E é isso que aconteceu. Quando o demônio... Filha endemoniada em casa. E ela vem gritando, Jesus, Senhor, tem misericórdia, minha filha está assim. E os discípulos não entenderam. O que é socorro de um pai nessa noite, ou de uma mãe nessa noite, que está passando por a mesma situação. Ou se não a mesma, uma situação maior, mais pesada. Sai do meio dessa multidão pedindo socorro a quem verdadeiramente pode dar o socorro para você. Porque ele disse, eu sou socorro bem presente na hora da sua dor e na hora da sua angústia. Quem sabe você tem contado para todo mundo, o padeiro, o homem do cachorro quente, o churrasqueiro, o da padaria, do supermercado, mas ainda não abriu a tua boca e disse, Senhor... Senhor, aleluia, socorre-me. Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que Pedro sai do barco, quando ele anda um pouquinho, aí ele olha para o vento e começa a afundar, aí ele grita, Senhor, socorre-me, eu vou afundar. Aí Jesus só estendeu a mão. Ele está a um passo de você, só esperando você dizer, socorro, Senhor. Dá licença, meu pastor. Socorro, Senhor. Socorre-me, Senhor. E talvez o problema, olha o que o Senhor me revelou agora. E talvez o problema não seja nem lá, seja com você que está aqui. Chama esse homem aí, varão. Chama o que está do seu lado. É só o grito de socorro para ele segurar na sua mão, varão. É só o grito de socorro que ele está esperando você dizer. Socorre-me, Senhor. Eu estou afundando. Louvado seja Deus. Socorre-me, Senhor. Eu não suporto essa situação. Socorre-me. Ele não vai deixar você afundar. Ele tem uma mão estendida para você, varão. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Disse Jesus, tudo é possível que crê. Ele está dizendo para pai, você crê, pai. Você crê que essa situação pode mudar isso tudo. Filho de Deus mesmo, vai tirar toda a dúvida de alguém e vai trazer convicção para ele, que ele precisa de Jesus. Louvado seja Deus. Já vou terminar. Fique tranquilo que eu não vou ter a meia-noite não. Então Jesus, sem muito conversa, repreendeu. Irmão, pastor. Glória a Jesus. Aí a Bíblia diz que depois de tudo acontecer, tinha necessidade ainda deles jejuar.